não se cala. Eu sou Vânia Santana e a convidada de hoje do Café com Ela, especial Mulheres, é a juíza Sabrina Rampazzo de Oliveira, do Juizado de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Jataí. Doutora, obrigada por aceitar o nosso convite e seja bem-vindo ao estúdio do Café com Ela. Obrigada, Vânia. Obrigada a todos aqui presentes e aos ouvintes. Para mim é um prazer e uma honra estar aqui conversando com você nesse cantinho especial. Sabrina, quem é você em um simples cafezinho do dia a dia? Sabrina é uma mulher forte, né? Assim eu me vejo, caridosa, né? É uma mulher muito sensível, mais firme, mãe de uma menina, de quem tem muito orgulho, casada com um marido que amo demais, que trabalha numa profissão que eu sou apaixonada. Acho que é isso. De onde você é? E fala um pouquinho de você antes do juizado. Então, eu sou de Goiânia, né? Nasci e cresci em Goiânia. Minha família é de lá ainda. Eu, inclusive, os visito frequentemente. Fui uma menina que teve uma infância muito gostosa. Estudei em colégios, em bons colégios. Tive uma infância normal, feliz. Sempre gostei dessa questão do direito, assim, da justiça. Isso sempre me marcou, apesar de que na minha família não tinha, né, profissionais dessa área, com exceção do meu avô, que tinha um sonho de ser juiz e acredito que eu me inspirei muito nele e acabei indo para a magistratura. Mas a Sabrina é fora da magistratura. Eu sou uma mulher que eu tenho uma espiritualidade que eu busco muito, um lado místico, que as pessoas às vezes não conhecem. Gosto muito da dança, fiz dança durante 10 anos da minha vida, dança de salão. Cheguei a usar a dança profissionalmente antes da magistratura. Então, assim, bastante diferente, mas é um hobby, algo que me traz um pouco de leveza no dia a dia. Hoje a doutora é referência na área que atua. Conte para nós como você decidiu prestar o concurso do Tribunal de Justiça de Goiás e como foi a sua preparação, seus estudos. Então, eu trabalhei já com um juiz durante 5 anos, hoje falecido, que foi uma pessoa que me inspirou demais a escolher a magistratura pela admiração que eu tinha, né, em relação à pessoa dele, ao magistrado que ele foi. O Dr. Camargo Neto foi o juiz com quem eu trabalhei 5 anos. E aí eu saí da faculdade já empregada, trabalhando com ele. E eu trabalhei como assessora dele, desse juiz, desse grande juiz. E estudava para concurso. E nisso eu estudei durante 3 anos da minha vida, depois que eu me formei. E foram os 3 anos que me capacitaram de estudo e de trabalho com ele para o concurso da magistratura. E eu estudava, trabalhava meio período, estudava o restante do dia. Isso durante 3 anos, com disciplina, né, e muita vontade. E aí eu passei no segundo concurso que eu fiz. Eu só prestei 2, os 2 para a magistratura, porque eu nunca quis fazer outra coisa. Eu não prestei para Ministério Público, eu não prestei para Defensoria Pública, porque nenhuma dessas carreiras nunca me interessou. Também não prestei fora, porque eu não tinha interesse em ficar longe da minha família. Prestei e passei nesse segundo concurso aqui no estado de Goiás. E estou muito feliz já há 15 anos, né? Eu sou juiz há 15 anos, muito realizada. Não escolhi essa profissão por dinheiro nem por status, escolhi por amor mesmo. O que me move na carreira é fazer o bem. E as pessoas, poder ver a justiça, poder mudar a vida dessas pessoas, é isso que me move. Aproveitando o mês da mulher, vamos abordar um assunto de extrema importância: violência doméstica. Em briga de marido e mulher, não se mete a colher, doutora? Esse é um jargão que a gente escutou há muitos anos, né? Acho que décadas, séculos, né? Roupa suja se lava em casa, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Isso é muito cruel. Pense você escutando uma mulher gritando, sua vizinha, sistematicamente durante todos os dias da semana, porque a violência doméstica ela não acontece uma vez só, e você não faz nada.
Como que fica a sua consciência? Como você consegue dormir, porque a violência doméstica ela não é silenciosa. Você sente, você escuta os gritos, você sente o terror na voz dessa mulher, você escuta objetos quebrando, você escuta crianças chorando. Como não meter a colher? Eu falo sempre que a colher evita a faca, né? E é isso que eu tenho visto. Nos casos que chegam até mim ali no juizado, as mulheres que por algum motivo tiveram algum tipo de ajuda, seja do vizinho, de alguém que está passando na rua, essas mulheres chamam essas pessoas que elas nem conhecem nas audiências de anjos. Elas costumam falar, Deus colocou um anjo na minha vida aquele dia, que foi quem ligou para a polícia. Então, assim, a gente precisa desmistificar e acabar com esse jargão que é muito cruel para as mulheres que sofrem violência doméstica. Como caracterizar a violência doméstica e familiar contra a mulher? Então, a violência doméstica e familiar contra a mulher, o próprio nome diz, nós temos que ter uma vítima mulher, sempre. Então, o que chega para mim sempre é uma mulher em situação de violência. Quem agride essa mulher, tanto pode ser um homem quanto outra mulher. Isso é indiferente. E quando eu falo em mulher que sofre a violência, a gente tem poucos casos, mas também é possível que um transexual, né, uma pessoa que se considera mulher, do gênero feminino, que se veste como mulher, essa também vai ser atendida ali no juizado de violência doméstica. Então esse é o nosso público, mulher no sentido gênero feminino. E quando essa violência vai acontecer, o nome já diz, ou ela vai acontecer dentro de casa, né, no ambiente doméstico, mas ela também pode acontecer fora de casa, quando se tratam de parentes, familiares. Então, quando essa mulher é agredida pelo filho na rua, quando essa mulher é agredida pelo pai na rua, então numa relação entre familiares, intrafamiliar, ela não necessariamente tem que acontecer dentro de casa. E também pode ser uma relação, uma vítima que sofre uma violência por parte de um ex-companheiro, ou de um companheiro, ou de um marido, ou de um namorado, ou de um novo, alguém com quem ela tem ou teve uma relação de afeto, de intimidade. E esse homem agride ela, seja em casa, seja na rua, num boteco, num restaurante, num ambiente público, vai estar caracterizada a violência doméstica e familiar. E uma terceira característica que tem que existir nesses casos que chegam até nós é que a violência que essa mulher sofre é uma violência de gênero. E o que é uma violência de gênero? É uma violência que a mulher vai sofrer pelo fato de ser mulher. Tá aí o grande diferencial. Se uma mulher, por exemplo, ela tem uma dívida de tráfico e ela sofre uma violência por parte de traficantes, nós não teremos uma violência doméstica e familiar, ainda que esse traficante seja namorado, marido dela ou um familiar. Nós só teremos uma violência doméstica e familiar contra a mulher da competência do juizado quando ela sofrer a violência pelo fato de ser mulher. Quando ela tem um papel social, esse papel é esperado por todas as pessoas e ela descumpre esse papel. Então, quando essa mulher, por exemplo, ela é agredida pela roupa que ela usa, porque nos foi ensinado que a mulher não deve usar roupas curtas, ela deve ter um comportamento recatado. Quando essa mulher altera a voz e ela é agredida porque ela tem que ficar calada. Quando essa mulher quer trabalhar e o marido fala, você não vai trabalhar, e proíbe ela de trabalhar ou de estudar. Isso é uma violência de gênero, porque essa mulher ela quer transpor esse papel social que ela não aceita mais, e ela vai sofrer isso justamente porque a sociedade não aceita que ela saia desse papel. E ali ela sofre a violência. Essa é uma violência de gênero. É considerado violência doméstica apenas aquela violência física? Ou existem outros tipos de violência? Várias. E infelizmente, a gente costuma falar muito da física, e aí a gente restringe muito, achando que a mulher ela tem que sofrer a agressão física para estar procurando um juizado, e não é assim. Essa mulher, antes de sofrer a violência física, na verdade, ela já sofreu outras violências. Geralmente, ela sofre uma violência psicológica, inicialmente, que é aquela mulher que tem a autoestima minada pelo companheiro ou por um familiar, ela é xingada, né? Ela é xingada de puta, de vagabunda, você não presta, você não serve para nada.
você é feia, você é gorda e seu cabelo é isso, você não é boa de cama. Você está vendo ali a violência psicológica, a violência moral, essa mulher o tempo inteiro. Começa a difamar ela no ambiente de trabalho. Isso é uma violência moral. Começa a difamar ela enquanto mãe, junto com os familiares dela. Isso é uma violência moral. Essa mulher, ela começa a ser tolhida na liberdade de escolha dela, de decidir que roupa ela vai usar, com quem que ela vai falar no celular, com quem que ela está falando, quem é aquela pessoa para quem ela mandou uma certa mensagem. Esse cerceamento dela, essa tolhida na liberdade de ir e vir, na liberdade de se expressar, na liberdade de escolha, isso é violência psicológica. Muitas vezes não vai ser crime, mas é violência. E se é violência, essa mulher pode procurar o juizado ainda que não exista crime. Então nós temos esses dois tipos de violência, a psicológica e a moral. Nós temos a sexual, que às vezes as pessoas não sabem que sofrem, mas uma mulher, às vezes ela não quer ter relação sexual com o próprio marido, ou namorado, ou noivo. E se ela é forçada, isso é estupro, isso é violência sexual. Ela não é obrigada a ter relação quando ela não quer, ou ter uma relação em um determinado momento, ou de uma determinada forma, que ele quer e ela também não quer. Isso é violência sexual. A gente tem casos ali de mulheres, por exemplo, que relataram em audiência que tiveram que tirar o absorvente interno para mostrar para o companheiro que elas estavam menstruadas, porque aí sim o companheiro falou para elas que não, então tá bom. Então eu realmente não quero. Então quer dizer, a que nível chega, a que ponto se chega essa mulher na vontade, na liberdade dela, de ter que se sentir coagida, de tirar um absorvente para mostrar, para que ele desistisse da intenção sexual. Então, e essa violência sexual às vezes não vai caracterizar um crime, mas é uma violência e está cobertada pela Lei Maria da Penha. E tem a violência patrimonial, né? Muitas mulheres, elas chegam até nós relatando violências patrimoniais no momento da separação, quando aquele homem começa a sumir com os bens, quando essa mulher, por exemplo, estuda para um determinado curso e esse homem vai e queima as apostilas de estudo dela, né, a possibilidade dela conseguir dinheiro, ou destrói os documentos dos filhos, dificultando com que ela saia de casa, com que ela deixe os filhos na creche. Quando ele pega o auxílio emergencial dessa mulher, né, aconteceu muito durante a pandemia também. Esse tipo de violência patrimonial, a mais comum é quando se quebra o aparelho celular da mulher no momento de uma discussão, no momento da briga. Isso é muito comum. Se queima as roupas dela, se joga, se destrói as roupas, corta as roupas dessa mulher, é muito comum, né? E destrói objetos em casa, alguma coisa que tem muito valor afetivo a essa mulher, ou às vezes nem tem valor afetivo, mas é algo que ela ainda está comprando, uma televisão, um guarda-roupas. Isso é violência patrimonial também. Então essa mulher às vezes sofre essa violência e às vezes não procura o juizado por achar que ela não tem direito algum, porque não é crime, porque alguém diz que isso não dá nada, dá. Esses 5 tipos de violência estão abrangidos e toda e qualquer mulher que sofre qualquer uma delas está autorizada a procurar o juizado e pedir medidas protetivas, por exemplo, para cessar essa violência, para afastar esse homem dela. Doutora, é possível dizer que existe um perfil das vítimas? Infelizmente, não. Eu gostaria de chegar aqui para dizer, olha, nós temos um perfil de vítima e nós temos um perfil de agressor, mas nós não temos. Eu costumo dizer que a violência doméstica ela é tão democrática porque ela atinge todas as mulheres, em todos os níveis sociais, de todas as religiões, de todos os credos, de todos os tipos de comportamentos. Mulheres com nível de escolaridade alto, mulheres com nível de escolaridade baixo, mulheres de cores diversas, mas aí eu faço uma ressalva em que a mulher negra ela vai sofrer mais violência, porque aí nós temos uma violência pelo fato dela ser mulher, gênero, e nós temos uma violência racial. Então ela vai sofrer mais, mas o que a gente vê ali é que é variado, né? E isso é importante que a gente desmistifique, por achar que são só as mulheres pobres que sofrem violência. Não são. Nós temos casos de mulheres com 2 cursos superiores, mulheres que trabalham independentes financeiramente, mas que sofrem violência, às vezes no momento em que ela vai se separar do companheiro, ou mesmo
por ocasião de um filho, né, dentro de casa, que a agride, né, pelo fato dela ser mulher, e aí nós temos então uma variedade imensa de vítimas de mulheres que sofrem violência ali no juizado, ali conosco. Muitas pessoas, infelizmente, ainda acham que apenas a violência física é considerada violência doméstica. Na sua opinião, a falta de conhecimento acerca da lei é um fato significativo para que as agressões contra as mulheres continuam acontecendo? Sim, eu acho que a Lei Maria da Penha é uma lei que quase todo mundo já ouviu falar, né? Se você perguntar, as pessoas sabem, né? Lei Maria da Penha. Mas as pessoas não a conhecem a fundo, as mulheres não conhecem os seus direitos. E aí a importância da informatização, né? Porque empoderar a mulher não é só dar capacidade dela conseguir um emprego e dela ser independente financeiramente. Empoderar uma mulher, dar poder a ela, é também dar informação. Informação é poder. Então, um grande problema que nós percebemos ali no juizado de violência doméstica é que muitas mulheres não se consideram vítimas. E esse é um problema, porque a mulher não sabe que o que ela está passando é violência. Então, muitas vezes, elas chegam e falam assim, não, mas ele nem encostou um dedo em mim. E aí a gente vai ver, essa mulher já sofreu violência psicológica, ela já sofreu violência sexual, ela já sofreu violência moral, ela já sofreu violência patrimonial, ela só não sofreu a física. Mas ela não sabe das outras violências. Ela não sabe que tudo aquilo que ela passou num relacionamento de 20 anos é violência. Né? Nós temos casos ali de mulheres que antes de sofrer a violência física, elas eram proibidas de sair de casa. Mulheres de união estável, de 40 anos de união estável, com quem teve 3 filhos com esse homem, com esse marido, e ele comprava as roupas dela, porque ele não queria que ela saísse com as roupas que ela gostaria de sair. Então ela foi impedida de fazer as unhas, ela foi impedida de cortar o cabelo, de fazer uma sobrancelha, ela era impedida de assistir televisão, ela foi impedida de trabalhar, ela foi impedida de aprender dirigir, ela não podia comprar as próprias roupas. No momento que ela esteve grávida de um dos filhos dela, ela foi privada de alimentos, porque ele dava miojo para ela quase que o tempo inteiro, então ela teve uma espécie de desnutrição durante a gestação. Essa mulher teve que tirar um dos dentes da frente, porque ele, por ciúme dela, um dia que ela ia no dentista fazer uma limpeza nos dentes, ele falou, não, você vai, mas você vai sem o dente, você vai voltar aqui sem o dente, porque se você vier com os dentes da frente, eu vou sumir com os nossos filhos. Então, assim, essa mulher não precisou relatar a violência física, ela já sofreu outras violências nessa união, muitas vezes não sabia. Então essa desinformação, esse desconhecimento faz com que muitas mulheres não procurem a justiça para sair desses relacionamentos que são abusivos, que são tóxicos. Com a pandemia, o número de casos de violência doméstica e familiar aumentaram, só escancarou o problema que já existia. Infelizmente, aumentou. Mulheres que antes não sofriam violência doméstica passaram a sofrer. E as que já sofriam, sofreram muito mais. Porque é muito comum a mulher sofrer a violência doméstica nos finais de semana, né? Sexta, sábado, domingo, que é quando o homem, o agressor, geralmente está em casa, descansando, faz uso de álcool ou drogas e fica o tempo inteiro com essa mulher em casa. Então é nesse fim de semana que geralmente a gente vê as violências. E com a pandemia essas mulheres ficaram em casa o tempo todo, né? Confinadas com esse agressor o tempo todo. Então as mulheres que já sofreram mais, e as que nunca sofreram passaram a sofrer. E acho que nós também tivemos um pouco de noção do que é violência doméstica. Eu costumo falar que a pandemia trouxe uma sensação para nós de empatia. Por quê? Porque a vítima de violência doméstica, geralmente, ela não tem tanta liberdade para sair de casa. Porque o agressor geralmente é muito ciumento e controlador. E o que nós, mulheres que nunca sofremos esse tipo de violência doméstica, passamos na pandemia? Ficar em casa. Essa impossibilidade de sair, essa impossibilidade de exercer o seu direito de ir e vir, essa mulher sofre o tempo inteiro.
essa mulher que sofre violência doméstica, ela é uma mulher que fica em casa com os filhos, quase que o tempo inteiro, segregada aos trabalhos domésticos. Nós, durante a pandemia, muitas de nós, que às vezes tinham condições de ter uma funcionária, tivemos que, às vezes, desfazer de uma funcionária com medo de ser contaminados ou de contaminar alguém. E aí ficamos com os afazeres domésticos muito mais trabalhoso. Nós tivemos que cuidar dos filhos em casa, distraí-los, trabalhar dentro de casa, cuidar dos afazeres domésticos, o que uma mulher de violência, que sofre violência doméstica, faz constantemente. E nós sofremos a angústia de saber quando a pandemia ia acabar. Essa mulher sofre todos os dias em saber quando a violência vai acabar. Então eu falo que a pandemia também nos trouxe um olhar de empatia para essas mulheres, para a gente sentir um pouquinho do que é a vida dessa mulher que se preocupa o tempo inteiro com a casa, com os filhos, quando vai acontecer a próxima violência, quando vai acabar isso tudo. O que eu posso fazer para evitar esses atritos? Nós tivemos, nesse momento de pandemia, atritos com pessoas com quem a gente teve que conviver o tempo inteiro. Essa mulher sofre esses atritos o tempo todo. Então eu falo que a pandemia trouxe algo de bom nesse sentido, para a gente mudar um pouco o olhar, ter mais empatia. A senhora tem contato diário há anos com casos de violência contra a mulher. Por que a sociedade brasileira banaliza e minimiza a violência de gênero? Eu acredito que é porque a nossa sociedade ela é estruturada e foi estruturada durante anos e séculos, historicamente, de uma forma em que o homem sempre foi aquele que manda, o chefe do casal, aquele que corrige os filhos, aquele que dá conta da casa. E tem muito pouco tempo que a mulher conseguiu alguns direitos, né? Através de muita luta, muita conquista. Então, as mulheres não eram gente. As mulheres não votavam, as mulheres eram dependentes civilmente, elas eram consideradas incapazes civilmente até pouco tempo atrás. O homem era chamado de chefe, cabeça do casal, chefe do lar, né? O poder familiar até pouco tempo atrás era chamado de pátrio poder. Então se atribuía muito ao homem os papéis. A mulher não tinha papel nenhum, a mulher nunca teve voz. Se você for abrir os livros de história, qual mulher se destacou na história? Não tem. Só os homens. As mulheres sempre foram relatadas na história como as loucas. Elizabeth a louca. E assim você vê outros casos de mulheres. Então, as mulheres têm pouco tempo de voz, de vez, de história. Elas até pouco tempo atrás, elas apenas cuidavam dos filhos, educavam os filhos, cuidavam da casa, e elas tinham um papel de total submissão a esse homem. É assim que nós fomos estruturados, a nossa sociedade durante séculos. Isso é uma herança quase que genética. E aí, esse machismo, esse papel superior do homem, ele ainda existe. Né? Quando a gente não vê mulheres nos espaços de poder, quando a gente vê poucas mulheres e mais homens, a gente estranha. Nós estranhamos. Quando eu falo nós, eu me refiro a todos. Eu não estou me referindo aos homens, eu estou me referindo a toda uma sociedade brasileira que inclui homens, mulheres, crianças. Então, nós crescemos reproduzindo esses papéis de que a mulher fica em casa, a mulher cuida de filho, a mulher cuida de casa ainda hoje. E que os homens têm os papéis mais importantes. Os homens, são eles que cuidam da casa, são eles que trazem comida, são eles que se destacam nos espaços públicos de poder, são os homens que ocupam o Supremo Tribunal Federal, em sua maioria, os cargos políticos de deputados, de vereadores, de presidentes da República. Não se vê mulheres. Então, isso causa um estranhamento. Isso causa um estranhamento por parte de todas nós, de achar que às vezes não é lugar de mulher ali. Então isso precisa ser mudado com o tempo, não vai ser através de leis, não se muda a cultura por meio de leis. É através de comportamentos e anos. A expectativa é de que em 200 anos nós tenhamos uma sociedade brasileira de igualdade entre homens e mulheres. É muito tempo, né? Muito tempo. Em que proporção a Lei Maria da Penha vem alcançando as questões de segurança feminina? A Lei Maria da Penha é um marco. Ela é considerada uma das 3 leis melhores do mundo.
Então é uma lei extremamente avançada em todos os aspectos, não só na questão de segurança. Mas ela se preocupa demais com a segurança da mulher quando ela prevê as medidas protetivas. As medidas protetivas nada mais são do que uma primeira ação que o juiz, o judiciário toma para afastar o agressor dela e para cessar as violências. Né? E ali nós temos não só a medida protetiva, mas nós temos a possibilidade de prender de ofício, o juiz pode prender sem pedido do Ministério Público ou do delegado, isso só está previsto na Lei Maria da Penha. Nós temos a possibilidade de monitoração eletrônica para garantir a eficácia das medidas protetivas. Nós temos ali vários deveres aos policiais e ao delegado. Quando ele atende uma mulher vítima de violência doméstica, ele tem um prazo de 24 horas para remeter para o juiz a informação se esse agressor tem arma de fogo. Então a preocupação ali é informar o juiz que existe uma arma, o juiz é obrigado a prender essa arma de fogo, ainda que ele tenha registro e porte dessa arma. Por quê? Porque se preocupa muito com a segurança da mulher, porque a arma, infelizmente, tem um poder letal e mata muitas mulheres com muita rapidez. Então essa é uma preocupação que a Lei Maria da Penha tem, de verificar se existe arma de fogo e o juiz tem o dever de apreender essa arma de fogo de forma imediata. E nós temos outros deveres que a polícia tem de levar essa mulher até a casa para buscar os pertences dela. Nós temos políticas públicas na tentativa de garantir segurança a essa mulher, que são as casas-abrigos, né, onde a mulher vai com os dependentes, fica nessa casa escondida, o agressor, nenhum homem sabe onde ela fica, onde essa casa fica, e essa mulher fica ali em segurança. Nós teremos em breve em Jataí a Casa da Mulher Brasileira, que vai ter um espaço para a mulher também. A partir do momento que ela sai de casa com os filhos, ela já vai ter um lugar para ela ficar com essas crianças em segurança. Então a primeira preocupação que a Lei Maria da Penha tem é com a segurança, mas não é só com ela. Porque se essa mulher não tem as necessidades básicas dela atendidas, como eu vou pensar em segurança se a minha barriga dói de fome? Como eu vou pensar em segurança se eu dependo financeiramente desse agressor? Se ele é o pai dos meus filhos? Se eu tenho medo, se eu não tenho para onde ir? Então, não é só a segurança, né? Ela se preocupa, ela vai além. Ela se preocupa com a prevenção do crime, ela se preocupa com a reparação do crime, ela se preocupa com o empoderamento dessa mulher, ela se preocupa em estruturar a rede de proteção para essa mulher, para que essa mulher esteja segura em todos os locais que ela vá, para que ela não seja intimidada, para que ela consiga romper o ciclo de violência, para que ela consiga caminhar com as próprias pernas, para que ela consiga alimentos para os filhos assim que ela pede a medida protetiva, alimentos para ela, né? Ela consiga se erguer, ter independência, ter assistência jurídica durante os processos, ter assistência psicológica. Então ela é uma lei bastante ampla. Ao seu ver, na Lei Maria da Penha, existe algum dispositivo que deveria ser atualizado ou revisto? Acredito que não. Ela é uma lei muito avançada. O que falta, na verdade, são políticas públicas que coloquem em prática todos os direitos assegurados pela Lei Maria da Penha. Ela já é uma lei bastante completa. Eu não vejo ali necessidade de se alterar a Lei Maria da Penha. Talvez nós teríamos que evoluir no Código Penal, que é quando prevê os crimes de lesão corporal leve, de ameaça, cujas penas são muito baixas. Então, talvez para se garantir uma reparação penal mais justa, que nós tenhamos crimes com penas mais elevadas. Porque o feminicídio ele tem uma pena alta. Mas antes do feminicídio, estatisticamente, 70% das mulheres que sofreram feminicídio, ou seja, que estão mortas, sofreram violência antes desse feminicídio. Então, o que foi feito quando essa mulher registrou o boletim de ocorrência de ameaça ou de uma lesão corporal? Se a pena é muito baixa, fica difícil eu prender esse agressor. Fica difícil eu tomar medidas gravosas para impedir que essa ameaça vire um feminicídio. Então, de nada me adianta uma prisão preventiva ou uma prisão com a pena muito alta para um feminicídio se antes desse crime eu não conseguir combater. A violência ela é uma escalada, ela acontece em larga escala, ela vai crescendo. Começa com um tapa, um empurrão, um soco, uma facada e o tiro. Mas antes disso já teve ameaça.
Antes disso já teve um empurrão. E o que eu fiz? Como eu protegi essa mulher quando ela sofreu um empurrão? Quando ele ameaçou. Então eu tenho que tomar atitudes preventivas para que essa violência não se torne uma escalada e culmine no feminicídio. Doutora, na pandemia teve algum caso que destacou, chocou a senhora? Nós tivemos casos, assim, que eu me lembre. Nós tivemos uma mulher que estava trancada em casa. O sujeito trancava ela com cadeado, ia trabalhar e ela ficava presa. E através de um vizinho, foi relatado pelo 180, o delegado foi até a casa dela no momento que ele não estava, quebrou esse cadeado, adentrou a residência. Ela estava totalmente desorientada, ela não sabia que dia e que horas eram. Uma pessoa totalmente igual a um animal que fica preso, né? Ele perde noção de realidade, de mundo. Ela relatou que ele permitia que ela visitasse a mãe, mas ele ficava do lado, para ver o que ela ia falar para a mãe. Então, isso foi um caso de cárcere privado que aconteceu na pandemia, que me chocou muito, porque realmente ele trancava ela com o cadeado, ia trabalhar e ele restringiu todos os acessos, ela não tinha telefone celular, ela não tinha acesso ao mundo externo. Esse foi um dos casos, mas para além desse caso nós temos vários, né? Nós temos casos que eu falo que são muito graves, né? Que às vezes as pessoas pensam assim, nossa, mas foi em Jataí. Foi em Jataí, né? Casos de mulheres que tiveram o nariz arrancado, mastigado, né? Que tiveram que fazer cirurgia plástica, 4 cirurgias plásticas no nariz para reconstruir. Teve que pegar um pedaço do couro cabeludo para colocar no nariz, porque qualquer parte de pele o corpo rejeitava. E aí é uma pessoa que rapa o nariz todos os dias, como se fosse um cabelo. Né? Então, assim, um sofrimento diário. Né? Uma mulher que foi aposentada, porque ao fugir dele também teve um problema na perna. Então, o INSS aposentou. Mulheres que foram estupradas coletivamente pelo ex-companheiro, o ex-companheiro e os amigos, inconsciente. Ela tomou uma bebida, na bebida que ele deu para ela, algo que a deixou desmaiada. Ele a estuprou com os amigos, depois ele mandou o vídeo do estupro para ela, e falando o que ele tinha feito com ela. Então, assim, nós temos casos de Jataí, que às vezes as pessoas pensam, nossa, mas isso aí aconteceu lá em países muçulmanos. Não, foi aqui mesmo por pessoas que não têm essa religião, né? E mulheres de níveis sociais variados que sofrem esse tipo de violência, que sofrem ameaças de serem queimadas, né? Nós temos casos também de mulheres que durante a pandemia, que o sujeito jogou álcool, ameaçou queimá-las, e o filho entra no meio. Então, assim, são vários casos que a gente vê todos os dias, todos muito graves. Que mensagem a senhora gostaria de deixar para as mulheres que sofrem violência doméstica e familiar? Não se calem. A gente costuma escutar delas nos registros, nas ocorrências policiais, a seguinte frase dita por eles: se você procurar a polícia, eu te mato. Não tem juiz que me segure, não tem polícia que me segure. E eu vou te matar e matar os filhos. E essas mulheres acreditam. Estatisticamente falando, as estatísticas que nós temos são as seguintes: as mulheres que morreram são as que não procuraram nenhum tipo de ajuda. Então, se esse medo de falar paralisar essa mulher, a chance dela morrer é muito maior. Então, o não se cale vem justamente para mostrar para essa mulher que se ela procurar as forças de segurança pública, a polícia militar, a polícia civil ou o judiciário, ela está muito mais segura do que se ela permanecer calada, acreditando que vai ser morta, se ela procurar ajuda. O que acontece é justamente o contrário. As mulheres que se calam, essas é que se tornam as vulneráveis. Doutora, muito obrigada por aceitar o meu convite de estar aqui, né, falando um pouco para as mulheres. E eu gostaria de deixar uma lembrancinha. Que chique. Obrigada. É que essa lembrança é do Portal Panorama para a senhora. E
para adoçar os dias difíceis. Ai, que delícia. Um brownie da Lorena Guimarães, da Seria Gourmet, né? A Lorena, que é uma mulher batalhadora, que trabalha dia a dia. Então, uma lembrancinha especial. Obrigada, Vânia, pelos mimos. Eu que agradeço, né? Estar aqui nesse ambiente gostoso, descontraído, cheio de guloseimas, para falar de um assunto que às vezes não é tão doce, mas que eu vejo que hoje eu consigo fazer muito por essas mulheres. Então, assim, eu acredito que o dia a dia é difícil, mas o resultado é doce. Então, assim, eu me sinto grata todos os dias por estar ajudando mulheres que procuram a gente. Obrigada por ter divulgado nesse espaço, né, um pouquinho da violência doméstica para que muitas mulheres que assistem possam se sentir encorajadas. Obrigada. E vocês que nos acompanham, aproveite para seguir nossas redes sociais, inscrever no nosso canal no YouTube, Portal Panorama, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo que postamos. Até a próxima e fiquem todos com Deus. Café com ela. Quem é você em um simples cafezinho do dia a dia? Apresentação: Vânia Santana.